Olá, estamos iniciando mais um culto em seu lar, mais um culto abençoado, mais um culto onde eu tenho certeza que o nosso Deus será exaltado e glorificado através da sua vida, através da minha vida. Por quê? Porque nós vamos ouvir a palavra de Deus. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, vem a fé. E essa fé, ela pode fazer muita diferença na nossa vida. Ela pode e faz muita diferença em nossa vida. Hoje eu quero falar com você a respeito de um assunto que é muito falado, mas para muito crente é pouco compreendido. É o assunto da fé. As pessoas às vezes falam que têm fé, não é? Com toda a sua boa vontade, com toda a sua sinceridade, a pessoa fala assim: eu tenho fé, eu tenho tanta fé, eu tenho toda a fé do mundo. Não é assim que as pessoas falam? Mas se você for ver a vida que elas levam, a vida de derrota, infelizmente, pessoas muito boas, pessoas excelentes, pessoas assim maravilhosas de coração, mas vivendo uma vida totalmente derrotada. Elas falam que têm fé, mas a Bíblia diz, a Bíblia mostra que uma pessoa que realmente tem fé tem uma vida vitoriosa. Veja, não é uma vida sem lutas, é uma vida vitoriosa. A pessoa vence todas as lutas. E muitas vezes, infelizmente, a gente nota que pessoas excelentes de coração, bons cristãos, amorosos, eles sofrem demais e não conseguem vencer as suas lutas. Não conseguem superar a doença, não conseguem superar a dificuldade financeira, não conseguem superar as mágoas do coração, não conseguem superar as humilhações, não conseguem vencer o pecado, não conseguem vencer a tentação, estão sempre no fundo do poço, sempre com depressão, sempre amarrados, sempre com aquela vida destruída. E, puxa, é triste ver isso daí. O Senhor Jesus morreu na cruz, Ele fez uma obra na cruz tão grande para que nós fôssemos vitoriosos, vencedores em todas as coisas. E é esse o plano de Deus para você e para mim, que tenhamos vitória, mas a vitória vem pela fé. Mas a fé do modo que a Bíblia explica. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom, amado? Antes da gente ir para a palavra, vamos fazer uma breve oração? Se você quiser participar do culto, participe, levante, fica de pé, né? Ore, levanta as mãos para orar, quiser ajoelhar, ajoelho, como eu sempre digo, né? Participa do culto, filho, né? Eu peço para você não ficar sentadinho não, tá? Sentado com a mão no coração. Não, se você puder, podendo, né? E for da tua vontade, levanta, faz uma oração aí a Deus. Vamos falar com Deus então? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco neste momento, pela tua palavra. Desde já te damos graças, porque nós pedimos ao Todo-Poderoso, que é o Senhor, ao Deus do impossível, que é o Senhor, ao Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, o Deus que criou todo este universo e que pode, tenho certeza, criar também para essa pessoa que ora comigo uma situação de vitória, criar aquilo que falta para ela. A tua palavra diz que o Senhor é Deus criador e se alguma coisa falta, eu tenho certeza que o Senhor vai criar para essa pessoa. Criar uma porta de trabalho, abrir portas onde não há. Criar o órgão novo nesse corpo que precisa de um grande milagre. Meu Deus, restaurar o fígado, restaurar o pâncreas, restaurar o estômago, restaurar o intestino, restaurar os rins, os pulmões, restaurar os olhos, as vistas, restaurar, meu Pai, qualquer parte desse corpo que esteja comprometido. Ó Deus, o Senhor é Deus de milagres e todo-poderoso. Então eu peço a Ti, meu Pai, responde a nossa oração. E eu creio, Pai, que o Senhor já está respondendo e falará muito mais forte ainda através da Tua santa palavra. Por isso te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes da palavra, vamos aí ouvir um louvor, vamos glorificar a Deus louvando ao Senhor. Olha, tem gente que não gosta de louvor. É um grande erro que a pessoa faz. Deus habita no meio dos louvores. Ah, mas a pessoa não canta bem, eu não conheço a letra, cada um tem uma desculpa, né? Filho, é assim, ó. Não importa se a pessoa canta bem ou não.
Não é show do mundo que a pessoa tem que cantar bem, né? Para Deus, mesmo que for desafinado, mesmo que você fale, eu não canto bem, eu desafino, não tem problema. Deus olha o teu coração, filho. É o teu coração que Deus quer olhar agora. A tua sinceridade. Não adianta cantar maravilhosamente bem e cantar só da boca para fora. Tem gente que faz assim, não tem? Tem até cantor evangélico que só canta para o povo ver. O coração está longe de Deus. Canta por causa de dinheiro, canta por causa de um monte de coisa. Entendeu? Então não adianta cantar para aparecer. Você tem que cantar para Deus te ver. É isso que importa. Esqueça os seus problemas agora. Esqueça. Não liga para os problemas agora. Coloca na mão de Deus e fique em paz. Descansa o coração e louve ao Senhor. No louvor, Deus já vai colocar uma coisa muito boa no teu coração. No louvor, Deus começa a curar. No louvor, Deus começa a agir. Confia nisso. Vamos louvar ao Senhor então? E eu volto daqui a pouquinho. Pai, eu vim aqui através dessa oração. Ofereço ao Senhor esse meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofrer. O menino meu Jesus, te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Uma corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Uma corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Pai, eu vim aqui através dessa oração. Ofereço ao Senhor esse meu coração. Oh, meu Senhor, quando eu olho aquela cruz, lembro quanta dor sofrer. O menino meu Jesus, te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Uma corça que suspira pelas águas, por ti suspira minha alma. Te amo, Deus. Recebe a minha adoração. Como a corça que suspira
Gostou? Ouviu? Sentiu? Percebeu Deus aí agindo ao seu redor? Se você abriu o seu coração, você sentiu, você percebeu Deus agindo já, não é? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a palavra de Deus? Tem a sua Bíblia consigo? Pega a sua Bíblia então, por favor. Abra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. No capítulo de número 11, achou? Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 11. Pronto? Muito bem. O texto que nós vamos ler aqui fala a respeito do Senhor Jesus e seus discípulos saindo de uma cidade e caminhando na estrada. Vamos ver o que aconteceu. Olha aí, Marcos, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 12. Olha o que está escrito. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus falou para a figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Para um pouquinho agora aí. Olha que texto impressionante. O Senhor Jesus, ele falou com a figueira. Não parece coisa de maluco? Desculpa o jeito de eu falar. É lógico que o nosso Senhor e Salvador, amado Senhor, não era maluco. Ele era Deus em forma de homem. E ele sabia muito bem o que estava fazendo. Mas ele falou para a figueira. Ele falou com algo que não era uma pessoa. Mas ele falou: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ficaram olhando e escutando, não entendendo. Talvez, a Bíblia não diz, né? Mas talvez alguns dos discípulos ali começaram a pensar, não falaram, só pensaram: ih, tá ficando maluco, o mestre está ficando maluco, tá falando com a árvore, tá falando com a árvore. Olha que absurdo, né? Para as pessoas que não entendem é absurdo mesmo. Para as pessoas carnais é absurdo, mas para as pessoas espirituais não tem nada de absurdo. Você vai ver durante a leitura. Vamos continuar a leitura? Pula, por favor, para o versículo 20. Nós paramos no 14, pula para o versículo 20. Olha o que está escrito. E, passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Para um pouquinho aí, explicar para você aqui. Quando o Senhor Jesus falou aquilo para a figueira, aquilo, nunca jamais como alguém fruto de ti, foi num dia. O Senhor Jesus falou aquilo e foram embora, continuaram caminhando. Quando eles voltavam pelo mesmo caminho, no dia seguinte, eles viram a figueira, só que aquela figueira já não estava do mesmo modo como eles a viram no dia anterior. No dia anterior, aquela figueira estava enorme, com folhas, estava viçosa. Naquele momento que eles passavam de volta no dia seguinte, aquela figueira estava seca, como diz a Bíblia, desde a raiz. Desde a raiz. Ela começou a secar pela raiz. Entenda isso aqui que eu vou explicar para você. A figueira, ela não secou da ponta para a raiz, ela secou da raiz para a ponta. Eu tenho que falar isso aqui para você porque os incrédulos, os que contendem, os que brigam com a palavra de Deus, eles querem arrumar desculpa natural para coisas espirituais, para coisas sobrenaturais. Então, tem pessoas que falam: ah, não, foi um raio que caiu na árvore. Olha, se você já estudou um pouquinho ou já viu, quando um raio cai numa árvore, ele não queima a árvore desde a raiz, a partir da raiz, ele queima a partir das pontas. Depois é que vai secando até a raiz. Não é o contrário. Aqui o texto é muito claro. Desde a raiz, quer dizer, a partir da raiz até as pontas. Então não houve nada de natural aqui, foi algo sobrenatural. Mas vamos ler o texto outra vez.
Marcos capítulo 11, versículo de número 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Para um pouquinho de novo aqui, por favor, que eu quero te explicar uma coisa. Veja que quando o Senhor Jesus e os discípulos voltavam no dia seguinte pelo mesmo caminho, eles viram aquela figueira diferente do modo como deixaram no dia anterior. Estava seca desde a raiz. E Pedro, então, ele se lembrou de ter ouvido o Senhor Jesus amaldiçoar a figueira. O Pedro se lembrou: olha, eu vi o Senhor Jesus ontem dizer para aquela figueira: nunca jamais coma alguém fruto de ti, quer dizer que a figueira ia morrer. E morreu. E Pedro então falou para o Senhor: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E o Senhor Jesus então dá uma resposta profunda, não é simples. É simples para o entendimento da gente, sim, mas tem muito mais coisa envolvida na resposta que o Senhor Jesus deu. Veja comigo, versículo de número 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. É impressionante você notar aqui que o Senhor Jesus ele começa a explicar como é a fé verdadeira, a fé que produz resultados. Lembra agora há pouco, no início deste culto, que eu disse para você que muitas pessoas de bom coração, muitas pessoas amabilíssimas, muitas pessoas, olha, amorosas, elas vivem uma vida destruída, uma vida comendo o pão que o diabo amassou. Crentes, mas infelizmente sofrendo muito. E essas pessoas dizem que têm fé, mas na verdade, infelizmente, a fé que elas têm não é tanto assim não. É muito fraca muitas vezes. E não é maldade dessas pessoas, não é maldade. Não leva por esse lado. São pessoas sinceras, mas por falta de instrução, por falta de conhecimento, por falta de alguém que explique para elas. Então elas vivem enganadas. Elas pensam que tem aquela fé e não tem. Eu não estou dizendo todas as pessoas. Tem pessoas que têm uma fé muito forte mesmo. Mas infelizmente muita gente boa sofre com uma fé fraca, imaginando que tem uma fé forte. E não é bem assim, porque a fé forte, ela faz isso aqui, ó. Ela traz resultado. A fé verdadeira e forte, ela faz as coisas acontecerem. A fé verdadeira, ela vê diferença acontecer e faz diferença acontecer. Então eu vou ler de novo para você. Olha aí. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Então o Senhor Jesus, ele fala: tenham fé em Deus. No que Deus falou, no que Deus prometeu, no que Deus disse na sua palavra. Eu torno a dizer para você, neste momento, a mesma coisa que eu digo quase todo culto em seu lar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não há como uma pessoa ter uma fé genuína, legítima, verdadeira e real e poderosa se não for pela palavra de Deus. Se você não ouvir o que Deus fala na sua palavra, a Bíblia não é palavra de homens, pessoas que ficam inventando coisas, não. Se você não for no que Deus fala na Bíblia, não haverá fé verdadeira. Não adianta alguém dizer para você que viu alguma coisa, que sonhou alguma coisa, que sentiu alguma coisa. Você tem que ver se está na Bíblia. Porque isso é o que está escrito aqui, que é a palavra de Deus, e é isso que traz para a gente a fé verdadeira. É isso daqui. Então você precisa começar a ouvir o que Deus fala na Bíblia sobre todas as áreas da sua vida. Sobre a área espiritual, sobre a área material, financeira, sobre a sua saúde, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre proteção, sobre provisão, sobre direção do Espírito Santo, sobre o batismo do Espírito Santo. A Bíblia fala tudo para a gente, mas a gente tem que conhecer a palavra.
E como você vai conhecer se você não se empenha para isso? Faz parte, tem que ir na Bíblia, né? Tem que vir à igreja, ouvir a palavra. Precisa se empenhar. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, que o povo de Deus ele é destruído porque falta conhecimento. É povo de Deus, é povo que Deus ama, mas infelizmente sofre demais porque falta conhecimento daquilo que a palavra de Deus diz. Entendeu? Então, para que você tenha essa fé em Deus, é necessário também necessário e indispensável que você conheça a palavra de Deus, as promessas de Deus, e não somente as promessas, mas também as advertências. Deus não tem só promessa, Ele tem advertência. Ele fala para a gente aquilo que a gente não deve fazer. Ele fala muito sobre nós andarmos retos diante dEle, né? E se a gente não obedece, a gente tem prejuízo, né? Então o Senhor Jesus disse, olha, Ele vai começar a explicar o que é essa fé em Deus aqui. Tende fé em Deus. Agora eu quero mostrar para você uma curiosidade. Vou te mostrar uma curiosidade. Olha só, eu tenho aqui uma Bíblia muito antiga que eu vou mostrar para você. Está aqui. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia publicada em 1931, essa edição é de 1931, mas ela foi aprovada em 1842, lá em Portugal. Essa é uma Bíblia de 66 livros, 66 livros, tá? E é uma Bíblia traduzida por Antônio Pereira de Figueiredo. É uma Bíblia muito antiga. Eu vou ler para você o versículo 22 do capítulo 11 de Marcos nesta Bíblia. Ali, na nossa Bíblia que nós usamos normalmente, que a maioria das Bíblias hoje traduz, está escrito assim, ó, como você pode ver no seu texto aí, no seu vídeo aí, ó. E Jesus disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Correto? Olha o que está escrito nessa Bíblia aqui, Marcos capítulo 11, versículo de número 22. Diz assim, e respondendo Jesus, lhes disse, tende a fé de Deus. Está escrito aqui, ó. Eu vou aumentar para você ler aí na sua tela aí. 22. E respondendo Jesus, lhes disse, tende a fé de Deus. É muito impressionante. Veja que eu vou explicar para você uma coisa. Olha só. O Senhor Jesus na nossa Bíblia aqui diz, vamos colocar no português atual, facinho, tenham fé em Deus. Naquela Bíblia fala, tenham a fé de Deus. Que diferença há? Uma grande diferença. Porque ter a fé de Deus significa tenham a mesma fé que Deus tem. E ter fé em Deus significa crer naquilo que Ele falou. Ter fé naquilo que Ele falou. Você vai perguntar, pastor, qual das duas traduções está correta? Bom, no grego pode ser traduzido dos dois jeitos. Mas tem que ver o contexto para você entender do que se trata. Veja, eu vou explicar para você o seguinte. Tem várias passagens da Bíblia que na língua original dá para traduzir de um jeito e de outro, sem perder o sentido geral da coisa. Ele está falando de fé, muito bem. Mas vamos pegar aquela tradução que fala, tenham a fé de Deus, tenham a mesma fé que Deus tem, tenham a mesma fé do tipo da fé de Deus. É isso que está dizendo. Escuta bem, presta bem atenção. O Senhor Jesus ele vai começar a explicar o que é a fé. Lembra da história? Jesus e os seus discípulos passaram por um caminho, havia uma figueira, Jesus foi procurar figos e não achou, porque a figueira tinha folhas, e não achando figos, ele disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti, ele amaldiçoou a figueira e seguiu o caminho. No dia seguinte, quando eles voltaram, eles viram a figueira completamente seca,
desde a raiz até as pontas. Um milagre havia acontecido. E Pedro então se lembrou que o Senhor Jesus amaldiçoou a figueira e ele falou: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E o Senhor Jesus então diz: tenham a fé de Deus, tenham a mesma fé que Deus teve. Você vai perguntar: pastor, tudo bem, Deus tem fé? É lógico, Ele é o autor da fé, então Ele tem que ter fé. Ele tem que ter fé. Você vai perguntar: mas como é a fé que Deus tem? A fé que Deus tem é a fé que Deus quer que nós tenhamos, que o Senhor Jesus explicou. Olha o que o Senhor Jesus falou. Como é a fé que Deus tem? O Senhor Jesus explica. Leia comigo aí. Versículo de número 23. Marcos 11, versículo 23 diz assim. O Senhor Jesus explicando como é a fé de Deus. A fé que Deus tem. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, falar, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. O Senhor Jesus aqui, ele revela, ele desvenda como é a fé que Deus tem e ao mesmo tempo o Senhor estabelece aqui a lei da fé. Lei da fé. O que significa isso, pastor? Como que é a fé que Deus tem? E o Senhor Jesus disse então, ele falou assim, em verdade eu vos afirmo que qualquer, não é pastor só, não é obreiro somente, não são pessoas antigas na fé, não, é qualquer pessoa que crer, qualquer pessoa que disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Essa é a lei da fé. Crer no coração, crer aqui dentro, no que Deus prometeu ou no que Deus falou, crer, acreditar e falar aquilo que está aqui dentro com a boca. É a lei da fé, é o que o Senhor Jesus falou. Não tenta dizer que não é assim, porque está escrito. O Senhor Jesus disse, qualquer pessoa que disser, que falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que disser será feito. Essa é a fé que Deus tem. Ele creu e ele falou. Não é assim? Como que Deus criou o universo? Com a sua palavra. Então Deus desejou no seu coração algo e ele falou aquele algo. E aquele algo veio a existir. Haja luz, Deus falou, e a luz se fez. E toda a criação, a Bíblia diz, Deus fez através da sua palavra. Deus creu e Deus falou, e aquilo que ele falou veio a existir. Essa é a lei da fé. Você crê no coração, fala com a sua boca e aquilo acaba acontecendo. Você vai perguntar, pastor, qual que é a vantagem de falar para uma montanha se levantar e se jogar no mar? Olha, é o seguinte, eu não sei se o Senhor Jesus alguma vez mandou uma montanha se levantar e se jogar no mar. A Bíblia não relata esse fato. Se o Senhor Jesus o fez, não está registrado. Tá? A gente tem que ficar só com o que está registrado na Bíblia. A Bíblia diz que Jesus fez muitas outras coisas que não estão registradas na Bíblia, mas não tem registro em lugar nenhum. Então a gente não pode dizer o que foi ou o que não foi. Mas que o Senhor Jesus poderia, se ele quisesse, literalmente levantar uma montanha e jogar no mar, com certeza, ele tinha poder para isso e fé para isso. Agora, o texto aqui, ele é um texto didático. Ele está ensinando você como aplicar a lei da fé na tua vida diária. A montanha que ele fala aqui, o monte que ele fala aqui, ao qual ele se refere, qualquer que disser a este monte, não é um monte literal para a gente. Esse monte que o Senhor Jesus fala aqui são os problemas da vida, são as dificuldades, as circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, são as doenças, são os problemas financeiros, são as obras do diabo. O monte que o Senhor Jesus diz ali é uma referência simbólica aos problemas que nós enfrentamos. Muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos são tão grandes como uma montanha.
Eu não sei que problema você está enfrentando hoje. Uma doença grave, é uma doença em alguém da sua família, é um problema com o seu filho, com a sua filha, nas drogas, ou seu marido, ou a sua esposa, um problema no casamento, uma traição, de repente uma depressão. Eu não sei qual é o teu problema financeiramente falando, de repente é o problema seu, eu não sei. Mas seja qual for o problema, você pode aplicar essa lei da fé. Você crê no seu coração e você fala com a sua boca. E aquilo que você falar vai acontecer. Veja que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, nós somos parecidos com Deus. Todo filho se parece com seus pais. Todo filho traz características do pai ou da mãe, que seja, mas no nosso caso, nós somos filhos de Deus, então nós somos parecidos com Ele e nós podemos fazer como Ele. Deus criou tudo que existe, crendo no coração e falando com a boca, que aquilo veio a existir. E nós podemos também aplicar essa lei da fé e falar com a boca aquilo que nós cremos no coração. E aquilo vai acontecer. Agora, você precisa entender o seguinte, que você tem que ver o que você vai crer. Porque tem pessoas que só falam de doença. É doença que elas têm porque Por que a pessoa fala de doença? Porque ela acredita no coração. A boca, diz a Bíblia, a boca fala daquilo que está cheio o coração. A pessoa, o crente, muitas vezes, ele fala só em termos de incredulidade. Não consigo, não tem, não vai dar certo, não sei não, estou com medo, quero morrer, quero fugir, quero sumir, sei lá, né? É isso. Por que a pessoa fala essas coisas? Porque ela acredita nisso. Ela só fala porque ela crê no coração. Entendeu? Passe a mudar a tua mente, passe a mudar aquilo que você põe no seu coração, enche o seu coração com as promessas de Deus, com aquilo que Deus fala e fale somente aquilo que Deus está dizendo. Fique impregnado com aquilo que Deus falou, com as promessas de Deus e fale sempre. Pelas feridas de Jesus eu estou curado. Eu não serei curado. Eu estou, mas eu fui no médico, o exame deu que está lá a doença ainda. Pode até estar lá ainda. Mas enquanto você se mantiver aplicando a lei da fé, estou curado. O sintoma dói, o exame dá, mas eu estou curado pelas feridas de Jesus. Vai chegar um ponto que você vai ficar tão impregnado dessa verdade, que vai chegar uma hora que você vai falar com tanta fé, que aquele mal vai ter que sair, esse monte chamado doença vai sair do teu corpo e vai para o inferno. Ele não vai nem se lançar no mar, ele vai se lançar lá no inferno. Entendeu? Está com um problema financeiro, você vai dizer, amarração financeira em nome do Senhor Jesus, eu te mando, sai da minha vida e vai para o inferno. É isso que você vai ter que fazer. Essa é a lei da fé. Você precisa começar a aplicar isso agora. Não é mágica não, é uma questão de você se posicionar diante daquilo que Deus fala na Bíblia. Alinha a tua vida com a palavra de Deus. Alinhe a tua vida com a palavra de Deus. Se você crê no seu coração e falar, aquilo vai acontecer. Tantas derrotas acontecem por quê? Porque a pessoa, ela crê no coração na derrota e fala. Tantas pessoas boas, como eu falei para você, tantos crentes maravilhosos que eu conheço e já conheci porque já partiram, mas a boca deles era sempre assim, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou morrer, eu não aguento mais, eu estou doente. Olha, por que as pessoas falavam? Porque elas acreditavam nisso e aquilo se manifestava na vida delas. Então muda, segue o que a palavra de Deus fala. A lei da fé é essa, repito, acredita no coração, naquilo que Deus falou, tá? E fala com a sua boca. Fala as promessas, o meu Deus vai suprir e já está suprindo cada uma das minhas necessidades em nome do Senhor Jesus. É isso, fala para o monte sair. Está com problema de depressão? Põe a mão na sua cabeça e fala, em nome do Senhor Jesus eu exijo, esse mal na minha mente sai, depressão do inferno sai, da minha cabeça sai, em nome do Senhor Jesus, sai agora. Veja, você precisa começar a praticar a palavra, meu amigo. Você precisa praticar a palavra. Eu gostaria muito que você fosse tremendamente abençoado, para você poder glorificar o nome do Senhor com o teu testemunho. Mas enquanto você não tomar atitudes, fica difícil. Não é essa pessoa pela religião, pela religiosidade, elas ficam, eu estou orando, eu estou orando, eu estou orando. Eu oro muito, que nem Salomão fala lá no livro de Eclesiastes. Tem tempo determinado para tudo nessa terra. Tem hora para orar e hora para não orar. Tem hora para você rir, hora para você chorar. Tem hora para viver, hora para morrer.
hora para trabalhar, hora para descansar. E tem hora para você orar e hora para você agir. Ore, tem que orar mesmo. Mas tem horas que não é para orar mais, é para você agir, mandar o mal sair. É para você falar para um monte diante de você. Qual é o monte que está diante de você? Qual é o monte? Qual é o monte? Ih, pastor, meu marido, ele é um monte, né? É um monte. Ele não sai da minha vida, eu quero que esse homem vá embora. Não é isso daí. Você vai falar, ele é preguiçoso, pastor, ele é vagabundo. Então, olha, não fala essas coisas não, tá bom? Ame o seu marido, ore por ele. Então, usa a fé. O espírito da preguiça que está nele, ou do vício, ou da ruindade, sei lá, sai dele em nome do Senhor Jesus. Ele é abençoado. Começa a acreditar nisso, ele é abençoado. Como é que uma esposa abençoa o seu marido que é incrédulo ou que não vive na palavra, dando só dor de cabeça? Ela começa a abençoar o marido falando o que ela quer que ele se torne, um homem de Deus. O Senhor Jesus não morreu por ele também? Então, você vai dizer, o Senhor Jesus morreu pelo meu marido. E em nome do Senhor Jesus eu decreto que ele é um homem de Deus, é um servo de Deus. Hoje ele parece o servo do capeta. Tanta coisa ruim que ele faz. Mas você, mulher de Deus, mulher sábia, vai falar com a sua boca aquilo que você quer no seu coração. Que o poder de Deus é na vida dele. E ele vai se transformar num homem abençoado, num homem de Deus, num homem que vai te fazer muito feliz. E isso para todas as áreas da sua vida. Tá bom, querido? Vamos orar agora. Tem aí o seu copo com água? Pegue aí se você tem. Se não tem, não tem problema. Fique em paz, tá bom? Vamos orar então, falar com Deus? Quer ajoelhar? Ajoelha. Quer ficar de pé? Fica. Não tem problema, tá? Mas acabando esse culto, você começa a praticar essa palavra, tá bom? Oremos então. Pai Celeste, Pai amado, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Senhor nos ensinar a lei da fé. Obrigado pelo Senhor ser esse Deus maravilhoso que nos ensina, que nos corrige, que nos fala e que cuida de nós. Hoje, mais uma vez, Pai, o Senhor nos ensinou como proceder nessa vida. Vamos crer no coração e falar com a nossa boca. Então, a partir de agora eu já decreto, Pai. Eu creio no meu coração que essa pessoa está sendo abençoada agora. E eu decreto, seja abençoada em nome do Senhor Jesus. O monte que está no caminho dessa pessoa, o monte chamado doença, o monte chamado desemprego, chamado miséria, chamado amarração financeira, o monte chamado depressão, o monte chamado dor, sai agora, sai dessa pessoa. O monte chamado contenda, vício, o monte chamado brigas, sai dessa pessoa, dessa família, dessa casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado pela vitória, obrigado pela bênção. Te peço, abençoa esse copo com água, consagra, Senhor, e nós recebemos de tuas mãos, abençoado em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, a água está abençoada. Quer beber da sua água? Bebida minha já. E pratica essa palavra, tá bom? Não entendeu muito bem? Volte o vídeo, veja de novo. Quanto mais você assistir, mais você vai entender. Faça isso, tendo tempo, aproveita essa época aí, né? De quarentena, veja os vídeos, veja os nossos vídeos anteriores também, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Então, querendo assistir, assista e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Lembrando a você que nós somos a igreja do Ministério da Fé Bíblica. A nossa sede aqui em Espírito Santo do Pinhal se localiza à Rua Vereador Estevão de Filipe, 95, bem ao lado do supermercado Biasuto. E você, como sempre, é o nosso convidado especial. Deus te abençoe e até a próxima.